A gente vai conectar agora com o professor Marcos Fava Neves para repercutir também o que está acontecendo agora sob o ponto de vista dos bastidores da Raízen em relação a esse número de credores. Professor, muito boa tarde. Queria agradecer a sua presença e perguntar se esse número de credores, esse percentual de 47%, é um número alto, favorável, isso garante uma certa estabilidade no meio do caos, professor? Pois é, Isadora, obrigado aí pelo convite. Eu acho que a Fernanda, né, e o Rodrigo já deram um parecer bastante amplo. Realmente ela larga já com uma participação alta dos credores e é interessante uma composição muito grande de bancos internacionais. Eu acho que aí já é uma boa notícia, né? O que pode ter levado a empresa a essa situação? Então eu queria resumir para vocês aqui uma parte do ambiente externo, que ataca todas as empresas, e uma parte ligada à própria raiz. E no ambiente externo, o que a gente tem? Aumento de juros, fiz uma listinha aqui, acesso a crédito piorou, preço do açúcar caiu, preço do etanol caiu porque o petróleo também caiu, o real se valorizou, olha, uma tempestade perfeita nos últimos 12 meses aí. O custo de produção aumentou muito, nós tivemos uma safra pior, o etanol de milho, como foi falado já pela Fernanda, pelo Rodrigo, entrou, mas agora tem boas notícias aí com a situação do Irã, né? A cana é uma das ganhadoras aí com o aumento do preço do petróleo, possível aumento do preço do açúcar. Então, no ambiente externo, você tem uma degradação da competitividade das empresas que atuam no setor sucroenergético. Agora é importante olhar, Isadora, que essa degradação não aconteceu apenas para a Raízen, aconteceu também para outras empresas que estão superando isso com mais facilidade do que a Raízen. Quando você olha para o ambiente interno, o que pode ter feito a Raízen ir mal ou ir pior do que outras empresas que estão ao lado com performances melhores, né? Primeiro, o crescimento da dívida, né, que o Rodrigo apontou muito bem, ela cresceu muito nos últimos 2 anos. Ela teve um crescimento muito rápido de diversas usinas. Então, imagina você ajustar os sistemas, a cultura organizacional. Alguns ativos eram ativos que não estavam mais muito competitivos, ou seja, na minha leitura, ela teve uma ânsia de crescimento, talvez tenha sido grande. Esse negócio de cana, Isadora, é muito importante o agrícola, porque 70% do custo de produção é a cana. Então, ela tem que estar muito bem. E eu acho que a Raízen bobeou um pouco em relação aos benchmarks do setor, sabe? A produtividade dos canaviais um pouco mais baixa. E aí é como você largar dos boxes com um motor um pouco mais fraco. Então, trocou executivos, por melhor que as pessoas sejam, que venham de empresas correlatas do grupo, entender de cana não é fácil, leva um tempo. Então, se tem algumas questões administrativas também, que a Raízen não foi tão bem quanto os seus concorrentes. Diversificações não correlatas, né? O próprio etanol de segunda geração, que é caríssimo e ainda não deu o retorno que a gente esperava. O europeu prometeu muita coisa e não cumpriu. Enfim, a situação agora ela é preocupante, mas nós temos que torcer pela recuperação da empresa, porque ela é a maior empresa de bioenergia que o Brasil tem, extremamente tradicional. E como você comentou, você imagina a cadeia de fornecedores que ela tem, desde produtores de cana, de insumos. Quer dizer, ela não pode ter agora qualquer tipo de problema, porque você afeta muito fortemente o setor. Então, acho que agora, para finalizar, o que a gente tem que prestar atenção? É no resultado dela, a geração de caixa não está vindo bem esse ano. O ano passado, até essa época, ela estava com resultado, se não me engano, de 12 bilhões de geração de caixa, agora está só 600 milhões. Nós temos que torcer para a geração de caixa vir forte, para ela se mostrar saudável para pagar, e nós temos que ter também um compromisso, acho que mais forte, dos seus controladores. A Shell, uma empresa gigantesca, com o EBITDA no ano passado 350 bilhões de reais, tanto os outros controladores também, nesse momento, eles têm que mostrar que eles estão ao lado da empresa para que ela tenha confiança e consiga, como o Rodrigo falou, girar. Porque se o giro dela começar a atrapalhar, aí ela vai ter dificuldade e ninguém quer essa situação. Obrigada, professor, por ajudar a destrinchar o balanço financeiro também, que explica muita coisa. A gente vai ficar em contato. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.